Bom, galera, começando aqui mais uma análise do Bitcoin, né? Bom, a gente está próximo aí de fechar o fechamento semanal, tá? E próximo também do fechamento diário. Agora são 20h36 do dia 14 de agosto de 2021. A gente tem um cenário aqui um tanto quanto interessante no gráfico do Bitcoin, tá? Então, primeiramente a gente tem algumas questões aqui para estar mostrando para vocês. Primeiro, bom, a gente já tinha aqui essa região aqui dos 43 mil dólares, né, que a gente precisaria que o Bitcoin rompesse, e a gente está vendo esse rompimento se confirmar por alguns dias seguidos, tá? E com isso, o que está acontecendo? Bom, o Bitcoin está fazendo um pullback em cima de cada região importante, tá? Isso dá margem para ele continuar subindo, então a gente nota isso aqui, tá? Onde ele rompeu aqui nessa vela verde, fez de suporte e continuou subindo, a qual teve uma resistência nessa região, rompeu e está fazendo de suporte aqui essa linha de LTB, tá? Essa região aqui, para uma possível lateralização aqui, tá? Na minha opinião, para continuar subindo. A gente tem esse ponto importante aqui entre 48 e 51 mil dólares, que o Bitcoin precisa romper, e com a resistência bem forte aqui em 53 mil dólares. Qual que é o ponto mais importante que o Bitcoin tem que romper? Eu diria que essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, certo? Que eu vou chamar de, vou deixar amarelo aqui, tá? Essa região aqui é a região mais importante para o Bitcoin estar rompendo, que é realmente a confluência desse topo aqui com esse topo aqui, ok? Então essa seria a região mais importante, e hoje ela estaria aqui nos 55 mil dólares, tá? Então o Bitcoin rompendo os 55 mil dólares, praticamente eu estaria dizendo para vocês, né, que a alta vai continuar com toda a força. Mas um detalhe muito importante que tem que ser levado em consideração realmente é a região de Fibonacci, a qual o Bitcoin ele está retornando. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, ele encostou na região 618 de Fibonacci, exatamente 618 de Fibonacci. Então ele precisa romper essa região dos 48 mil dólares, que consequentemente ou não está aqui nessa região de suporte, né, de resistência que eu mostrei aqui para vocês nesse retângulo verde, tá? E precisa manter uma estrutura acima da região 68 para ele estar buscando a região 786 de Fibonacci, tá? Isso levando em consideração esse último fundo aqui, certo? Tem gente que gosta de marcar aqui nessa região aqui, certo? Aqui nessa região aqui, tá? Mas eu particularmente vou pegar aqui desse fundo aqui. Então a gente está numa região muito importante, nos 48 mil dólares do Bitcoin. Nesse momento aqui ainda não existe a possibilidade de a gente afirmar, mesmo com essa alta gigante que a gente está vendo no Bitcoin, que o preço vai continuar subindo. Seria necessário uma correção no Bitcoin para ele estar pegando impulso para estar continuando subindo, tá? Ah, Samuca, como assim? Você está muito pessimista? Não. Se você colocar no gráfico semanal, tá? Você vai ver que o Bitcoin ele está sem volume, tá? Gráfico semanal, você vai ver que o Bitcoin ele está perdendo volume, tá? Então, ó, primeiramente, ó, olha a quantidade de velas, a gente tem 4 semanas seguidas de alta, tá? Isso é muito importante, porém, a gente começa a perder volume aqui quando chega nos 48 mil dólares, tá? É uma resistência muito forte aqui nos 48 mil dólares. Então, após esse rompimento dos 48 mil dólares, a gente pode ter uma expectativa mais otimista para o preço do Bitcoin. Antes disso, não, tá? Antes disso, fica muito difícil a gente estar acreditando numa retomada de alta mais violenta. Até porque ele precisa de uma correção, ele precisa fazer uma bandeira, ele precisa fazer alguma acumulação, ele precisa fazer algo com que dê base para ele continuar subindo, e a gente não tem isso no gráfico semanal. No gráfico diário, até tem algumas coisas aqui, tá? Até tem aqui algumas... não tem nenhuma lateralização, mas a gente tem aqui, ó, topos e fundos, ó. Ele tá subindo em escadinha aqui, ó. Tá subindo em escadinha, mas a gente nota que ele tá perdendo volume, né? Bitcoin tá perdendo volume, tá? A gente nota isso nitidamente aqui embaixo, certo? Nitidamente aqui embaixo, tá? Então, perca de volume normalmente é correlacionado à correção, tá? Normalmente é correlacionado à correção ou até mesmo out season, tá? Então é bem provável que o Bitcoin ele fique lateralizando aqui, certo? Entre os 46 mil e os 48, tá? Ele deve ficar aqui pelos próximos dias, talvez aí até o final do mês de agosto, para estar subindo. Agora não descartaria dele estar caindo um pouquinho mais embaixo para estar pegando
um impulso maior, digamos assim, certo? Aqui nos 43 mil dólares, nos 44 mil dólares. Não descartaria essa possibilidade. Claro que no mundo cripto tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Mas eu estou vendo uma vasta dificuldade no Bitcoin de estar rompendo aqui os 48 mil dólares e isso vai acarretar principalmente em correções do Bitcoin. Se a gente colocar em gráficos menores, a gente nota, né, uma grande lateralização, que eu já estava acompanhando essa lateralização de longe, né, não consegui ficar vendo o gráfico muito tempo nesses últimos dias, mas de longe a gente nota aqui, ó, que ele está muito se arrastando, ó, se arrastando, aí teve grande volume, se arrastou, aí caiu de novo, aí está se arrastando, andando aqui, então ele deve ficar lateralizando aqui, tá? Entre 46 e 48 mil dólares, ok? Isso é o que eu enxergo para o preço do Bitcoin. E se isso se mantiver por mais tempo, vamos começar aí uma temporada mais explosiva de out-season, tá? Mas eu acredito que essa out-season ela vai se dar principalmente quando o Bitcoin ele romper aqui os 50 mil dólares, tá? Depois que ele passar dos 48 mil, passar dos 50 mil, a gente vai ver umas ondas explosivas de out-season muito maiores do que a gente viu até agora nesse momento. Então, vamos acompanhando, vamos ficar de olho e todos os sinais, graficamente falando, nos indicam para pelo menos uma lateralização aqui nessa região de 46 a 48. Entretanto, não descartaria, depois dessa lateralização aqui, ele dá uma corrigidinha aqui mais para baixo, para buscar liquidez, para pegar a força e tá subindo mais forte, tá bom? Então vamos ficar de olho e vamos ficar acompanhando. E para o Bitcoin é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Samuca. A gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo.